Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus, ouvir o conselho que Deus tem para mim e para você nesta manhã. E o Senhor, Ele irá falar comigo, Ele irá falar com você. Se você quiser ouvir o direcionamento dEle, Ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar para a eternidade. Então vamos ouvir o conselho que Deus tem para nós nesta manhã, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Tu és lindo, Tu és soberano, Tu és digno, Tu és maravilhoso. Tu és o autor e o consumador da nossa fé, da nossa vida, da nossa existência, ó Deus. Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor tudo que tens feito por nós, Pai. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Louvado e exaltado seja o Senhor. Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tua glória enche a terra, enche o mar, enche a minha vida, Pai. Que a tua glória venha encher a vida dos teus filhos, Pai. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo o estudo aqui no livro de Eclesiastes e hoje nós vamos para o capítulo 8. Nós vamos fazer uma leitura aqui e vamos iniciar no versículo 9. Aqui no versículo 9 vai dizer assim: pense muito bem o que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm o poder de prejudicar umas às outras. Vi homens maus serem enterrados, e seus amigos, quando voltavam do cemitério, já haviam esquecido toda a maldade que aqueles homens haviam feito na própria cidade onde tinham cometido. Tanta perversidades, eles eram elogiados. Que coisa sem sentido! Pelo fato de Deus não castigar imediatamente os pecadores, o coração do homem pensa que não há problema em fazer o mal. Mas mesmo que um homem cometa uma centena de crimes e continue a viver, eu sei muito bem que os que abertamente respeitam e temem a Deus vão acabar em situação muito melhor. Os maus, no entanto, não terão uma vida longa e feliz, porque não temem a Deus, e os seus dias passarão depressa como sombra. Há uma coisa sem sentido na terra. Muitas vezes os justos recebem o que os perversos merecem, e os maus recebem o que os justos merecem. Isso também não faz sentido. Por isso, desfrute da sua vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer e beber e se alegrar. E em tudo isso há esperança que essas coisas boas o acompanhe durante todo o tempo e que ele se esforça no trabalho que Deus lhe der debaixo do sol. O Senhor, Ele traz alguns conselhos, algumas dicas, algumas coisas que eu e você, nós precisamos saber. E quando fazemos a leitura do texto, é como se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você: o justo, ele florescerá. O ímpio, o pecador, não. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos. Muitas vezes nós vemos, o que Salomão acaba de relatar. Um homem mau, que fez tantas maldades, ele morre, e aqueles amigos a qual ele tinha, quando saem do cemitério, eles nem comentam mais as maldades que aquela pessoa fez. Só as coisas boas. Parece até que a pessoa se tornou um anjo porque morreu. E não é isso. Não é bem assim. Aqui o Senhor lhe diz para mim e para você: pense muito bem sobre o que acontece debaixo do sol, ou seja,
é para nós pensarmos no que acontece na Terra. Aí ele continua e diz assim: onde as pessoas têm o poder de prejudicar uma às outras. O Senhor quer que eu e você entenda, aqui na Terra, as pessoas elas têm esse poder de prejudicar umas às outras. Elas querem subir, não por trabalho próprio, por mérito, mas por puxar saco. Muitos querem subir, bajulando, elogiando. O Senhor está vendo tudo isso. Aí ele está aconselhando aqui para mim, para você, ele diz: vi homens maus serem enterrados e seus amigos, quando voltavam do cemitério, já haviam esquecido toda a maldade que aquele homem havia feito. Entenda que eu e você, o ser humano, pode até esquecer toda a maldade que o homem fez ou faz. Mas Deus, Ele não esquece de nada. E Ele não se vinga, Ele não castiga. Ele simplesmente permite que as suas sementes elas voltem para você. É por isso que nós temos que cuidar das sementes que nós temos plantado. Porque se estivermos plantando sementes boas, é isso que vai retornar. Ou seja, não há castigo de Deus, há um castigo de si próprio. Porque as suas sementes irão germinar e elas irão retornar. Aqui ele continua dizendo: e na própria cidade onde tinha cometido tantas perversidades, eles eram elogiados. Que coisa sem sentido. Não tem sentido. Uma pessoa mal, ela morre, e as pessoas que se dizem amigos dele vão elogiá-lo pelos feitos bons que eles fizeram. E ali esquecem as coisas ruins, as coisas más que estas pessoas fizeram. Então, o Senhor, Ele não se esquece de nada. E Ele permite que as sementes voltem. Nós vemos tudo isso no nosso cenário político. Pessoas fazem tantas maldades e ainda assim outros não veem as maldades, olham só as coisas boas. Deus vê tudo. Por isso podemos confiar nele, na justiça dele. Ele continua e diz para nós: pelo fato de Deus não castigar imediatamente os pecadores, o coração do homem pensa que não há problema em fazer o mal. Há problema em fazer o mal, porque ele vai retornar para você. Pode não ser publicamente, mas em secreto. Cada um sabe o que tem colhido. Como eu já disse, podemos ver isso na nossa política atual. Quantos são aqueles que fazem tantas atrocidades, tantas maldades, e quando eles vão se recandidatar no caso, né? O povo não vê a maldade, eles veem só as coisas boas. O entendimento de muitos tem sido cegado. O entendimento de muitos tem sido tampado. E se tem uma coisa que eu e você precisamos pedir para Deus, é sabedoria. Pedir para que Deus nos dê sabedoria, para que Ele tire as escamas dos nossos olhos. Pedir para Ele, para que Ele nos dê discernimento. Pedir para Ele, para que Ele nos ajude a agradar a Ele. É o único que merece. O homem não merece ser agradado. Mas Deus proporciona as sementes para o homem lançar. E quais as sementes que nós temos lançado? Muitas vezes lançamos sementes más, mas queremos colher sementes boas. É algo que não vai dar certo. O impossível é da parte de Deus, mas o impossível só acontece na vida daquele que crê, na vida daquele que diz a verdade,
na vida daquele que continua servindo a Deus, independente da situação, da circunstância, das dificuldades. O que mais nós temos visto em nossa sociedade é pessoas vendendo sua alma, vendendo sua salvação, vendendo aquilo que é mais precioso, sua vida, para ter uma vida boa, para ter condições melhores. E Deus, ele diz: filha, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Quando Deus nos coloca no muito, nunca mais será tirado, porque Deus, ele não é como o homem ou como o diabo, que dá com uma mão e tira com as duas. Precisamos lembrar disso. Não vale a pena vender a nossa alma, vender a nossa liberdade, nos aprisionar em coisas tão vãs, coisas inúteis, coisas que é só ilusão. Aqui nessa terra tudo passa. Aqui nessa terra tudo é ilusão. Salomão, ele descobriu que a melhor parte de viver é ter a alegria de comer, de beber e agradar a Deus. E isso é o que nós precisamos entender enquanto estamos de passagem nessa terra. Mas a comida e a bebida, quem providencia para mim e para você é Deus. Se você crer, você vai ver a glória dele, ele vai te honrar. Mas você precisa aprender a esperar. Porque quem não aprende a paciência será cheio de ansiedade. É isso que o inimigo quer. Não caia na armadilha dele. Espere com paciência no Senhor, porque Ele vai se inclinar para você no tempo dele. Ele está provando o seu coração. Se você crer, você vai receber. O Senhor, ele continua e ele diz assim: mas mesmo que um homem cometa uma centena de crimes e continue a viver, eu sei muito bem que os que abertamente respeitam e temem a Deus vão acabar em situação muito melhor. Entende que Salomão, ele descobriu isso na vida dele, nas experiências que ele teve com Deus, na vivência que ele teve com as pessoas. Ele descobriu que aquele que permanece firme na palavra de Deus, aquele que permanece firme, seguindo e servindo a Deus, eles acabarão muito melhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quando há sabedoria em você, você com certeza vai agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, Ele diz que Ele lhe entregará tudo que está escondido que Ele tem para você. Entenda que há algo escondido para mim, há algo escondido para você. Por que está escondido? Porque nós vamos precisar buscar a face de Deus. Nós vamos precisar buscar a presença de Deus, e não o que está escondido, mas a presença de Deus. Porque a presença de Deus na minha vida e na sua vida é a nossa maior recompensa, porque ela nos traz salvação, ela nos traz vida eterna, nos traz alegria eterna, nos sustenta, faz tudo aquilo que eu e você, nós não podemos fazer. Traz tudo aquilo que eu e você não conseguimos buscar. Com tanto trabalho que nós temos, nós não conseguimos buscar aquilo que Deus traz. Entende que você não precisa procurar, você não precisa buscar, você não precisa se esforçar, você não precisa ir atrás. É Deus que vai trazer. Mas para isso você precisa crer. Para você poder receber o que está escondido, você vai precisar buscar. Você vai precisar crer. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Ele continua e ele diz: os homens, os maus, no entanto, não terão uma vida longa e feliz, porque não temem a Deus e os seus dias passarão depressa como sombra. Entende que os maus, os que fazem mal, os dias deles passarão depressa, eles nem verão os dias passarem. Quando eles se derem conta, chegou o dia do acerto de contas com Deus.
E aí eles vão querer desfrutar de alguma coisa que porventura possa ter deixado ou ter ficado. E neste momento será tarde demais. Por isso que Salomão ele diz para mim e para você: pense muito bem no que tem acontecido nessa terra. Essa terra foi entregue ao inimigo, foi entregue por Deus. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Por isso, Deus ele está buscando santos, pessoas que estão se separando para Ele em meio a tanta corrupção, a tanta maldade, a tantas coisas erradas. Você precisa dizer não para o mal. Você precisa dizer não para as coisas fáceis. Você precisa buscar a presença de Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Aqueles que temem a Deus, o final deles será muito melhor. Salomão descobriu isso e ele está passando isso para mim e para você. Nesta palavra que o Senhor está revelando para mim e para você. Aqui ele continua e diz: há uma coisa sem sentido na terra. Muitas vezes o justo recebe o que pensa, o que perversos merecem, e os maus recebem o que o justo merece. Você já viu isso? Uma injustiça. O justo recebe o mal e o injusto recebe o bem. Pois é o que o Salomão está dizendo. Aí ele continua e diz aqui: e os maus recebem o que os justos merecem. Isso também não faz sentido. Entenda que isso é algo que não faz sentido, mas tudo aquilo que não faz sentido para nós, Deus tem explicação. E Ele não precisa nos dar. Nós só precisamos saber. O que para mim e para você não faz sentido, para Deus faz. Então deixa Deus agir na sua vida. Aí ele continua e ele diz assim: por isso desfrute da vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. Lembre-se que comer, beber e se alegrar é algo bom. É algo que Deus ele se alegra quando eu e você comemos, bebemos e nos alegramos, mas isso na presença dele. Isso sem pecar, sem comer demais, sem se empanturrar, sem afetar a nossa saúde. Nós precisamos comer, mas precisamos escolher alimentos saudáveis. Porque do mesmo jeito que existem homens bons e homens maus, existem os alimentos bons e os alimentos maus. E esses alimentos maus, a função deles é prejudicar a nossa saúde. Para que eu e você, ao invés de ter saúde, tenhamos doença. E doença rouba muito o nosso tempo. Então nós não podemos ficar doentes por causa da nossa boca, por causa da gula. Precisamos comer moderadamente, mas é algo que traz alegria para mim e para você. Comer, beber e se alegrar. Se alegrar na presença de Deus, com a nossa família, com aqueles que nos amam. É muito bom estar reunido com aqueles que nos amam. Ele continua e ele diz: e em tudo isso há esperança de que essas coisas boas o acompanhem durante todo o tempo em que ele se esforça no trabalho que Deus lhe der debaixo da terra. Entenda que uma coisa importante que Deus pontua aqui nas falas de Salomão é que você precisa estar trabalhando, mas você precisa estar trabalhando onde Deus te deu. Onde Deus te coloca para trabalhar é onde vai vir o sustento para o seu lar,
onde virá o alimento para sua casa e onde virá a alegria no Senhor. Entenda que quando tudo isso se encaixa, o trabalho que Deus lhe deu, o alimento que Deus lhe dá, a bebida que Deus lhe dá, tudo isso se une, trazendo alegria para você. E quando você tem esta alegria em Deus, e você tem esse entendimento de não comer demais para que você não venha ter que cuidar de uma doença, porque cuidar de uma doença vai demasiado no seu tempo, e o seu tempo é precioso. Você precisa dedicar ele a Deus e a sua família. Dedicando o seu tempo a Deus e a sua família, você com certeza vai agradar a Deus. E Ele vai te dizer o que você deve fazer, se é que tem mais alguma coisa para você fazer. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, no centro do plano de Deus. Não podemos exceder e nem diminuir. Precisamos todos os dias buscar estar no centro. Se é no trabalho, eu preciso estar num trabalho que Deus quer que eu esteja. Se é na minha casa, eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. E uma coisa é certa, você vai ver a glória de Deus. Basta você crer. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome do Senhor Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo, Santo de Israel, Deus, Tu és lindo, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, ó Pai. Nesta manhã, Deus, nesta manhã com estas palavras tão maravilhosas que o Senhor tem trazido para nós, eu peço ao Senhor, Deus, que o Teu Filho seja cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Porque é o Teu Espírito Santo que nos convence, é o Teu Espírito Santo que nos conduz, é o Teu Espírito Santo que nos conforta, que nos diz o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, ó Deus. Tu és lindo, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Queremos exaltar e engrandecer o Senhor. Obrigada, Senhor, por todo o ensinamento, por todo o conselho, por todo o direcionamento que o Senhor veio nos dar nesta manhã. Somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor nos ama. E nós cremos, Deus, no Teu amor, no Teu cuidado. E nós entendemos, Deus, que por mais que o homem não seja castigado imediatamente pelo Senhor, oh Deus, o castigo virá, porque as sementes elas retornam, oh Deus, que o Senhor, Deus, possa ajudar o Teu povo, Teus filhos a crescerem espiritualmente, a servir ao Senhor de todo o coração, que tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem para cada um de nós possamos abrir os nossos olhos, ter entendimento, discernimento, sabedoria, Deus, para agradar e honrar o Senhor em todo o tempo de nossas vidas. Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que fazes, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Toda vez que você clica no joinha, você está dizendo que o que você assistiu foi algo bom e que você gostaria de compartilhar com outras pessoas. E o YouTube, quando você coloca o joinha, ele diz que aquele vídeo ele é algo bom para que outras pessoas assistam e aprendam o que Deus ensinou para você. Então compartilhe esse vídeo, clica lá no joinha e que eu e você possamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.